sou Clarissa Matos, mas pode me chamar de bailandesa. Moro na Holanda há 13 anos e hoje digo que a Holanda não é meu país, mas é a minha casa. Eu me considero super adaptada, mas existem coisas e fatores que me ajudaram nesse processo. E eu queria falar hoje sobre isso. Mas primeiro, a gente tem que falar de mudança. Mudar dói. Mesmo que seja uma mudança positiva, o desconforto do novo incomoda a gente. Para mim, mudar para a Holanda foi uma dor de renascer. Aprender um novo idioma, novos costumes, regras sociais, produtos diferentes nas prateleiras do supermercado, um clima diferente, uma maneira diferente de se vestir e tantas outras diferenças. Enfim, é uma rotina contínua de reaprender e redescobrir. Para algumas pessoas, esse processo é mais fácil do que para outras. E como falei, eu já identifiquei, no meu caso, alguns fatores que me ajudaram nessa adaptação. Então, eu queria falar sobre eles com você. O primeiro foi ter um holandês ao meu lado, sem dúvida. O fato de ter mudado por amor e ter um holandês ao meu lado me ajudou muito na adaptação na Holanda. Mas o fator decisivo não foi ter um oráculo que decifraria todos os segredos da sociedade holandesa, mas sim o motivo. Ter um motivo muito forte para querer entender e estar aberto a essas diferenças. Ele evitou e antecipou muitos micos, mas não todos, by the way, hein? E claro que isso facilitou muito a minha vida. Imagino que estrangeiros que chegam na Holanda precisarão de mais tempo e também de mais micos, até entenderem todas essas regrinhas do jogo. Mas atenção! Ter um companheiro holandês, apesar de me ajudar muito, não evitou todos os conflitos culturais que vivenciei e nem os que ainda estão por vir. Ainda vem muitos por aí. O outro ponto, a segunda razão, foi vir para ficar. Mudar para a Holanda nunca foi transitório para mim. Eu comprei uma passagem só de ida e minha vida estava em 3 malas e um container. Eu vim para recomeçar a minha vida aqui e eu estava determinada a dar certo. O fato de vir para ficar criou um motivo extra, uma motivação extra em saber de tudo sobre o país e mesmo quando eu não concordava, eu queria entender a razão ou a origem de certos costumes ou de certos comportamentos. Eu queria muito que desse certo e para mim esse era um caminho sem volta, ou pelo menos uma experiência que duraria por muitos e muitos anos. O terceiro ponto que me ajudou foi ser bem recebida. Eu posso dizer que dei muita sorte com os holandeses que encontrei pelo caminho. Me senti sempre super bem recebida pelos familiares e amigos do meu marido. O fato dele ser holandês fez com que ele já tivesse um círculo de amizades, um círculo de relacionamentos. E assim me fez sentir bem-vinda e isso fez uma diferença enorme. O ambiente que você vive super influencia na sua visão do país e a disposição também em adaptar-se. Vamos lá num ponto super difícil, que é o quarto, que é aprender holandês. Aprender holandês nunca foi opcional para mim. Encarei como uma missão, que por sinal ainda não está 100% cumprida. Como poderia eu ter uma vida completa no país que escolhi, sem falar a língua? Como poderia ler um jornal, ver as notícias da TV, entender a cultura do país, sem poder me comunicar, ler no idioma natal? A minha determinação em aprender o idioma me fez não só me comunicar melhor, mas também conhecer mais e mais a história e a cultura do país. O quinto ponto, a razão que me ajudou também, foi viajar muito pelo país. Dos meus primeiros meses, viajei muito pela Holanda e viajo até hoje. Essa é a melhor forma de conhecer o país e deixar de lado muitas imagens preconcebidas. Apesar de pequeno, o país tem diversas paisagens, diversas culturas e até 2 idiomas oficiais. Conhecer as várias Holandas me ajudou a ter o quadro completo do país. Vamos lá para o sexto ponto, que é trabalhar como voluntária. Durante os meus primeiros 2 anos na Holanda, eu trabalhei muito como voluntária. Eu escrevi, eu traduzi, dei consultoria de marketing e trabalhei em festivais de música. Muitos podem achar que nem relógio trabalha de graça. Talvez seja verdade. Acontece que enquanto você está encontrando o seu lugar no outro país, é importante se sentir útil, sair da sua concha de expat e conhecer pessoas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu conheci muita gente, entendi um pouco mais as regras do jogo e me senti muito melhor por estar trabalhando. Alguns desses contatos se mostraram bem interessantes em termos pessoais e profissionais. E até hoje eu mantenho esses contatos. Vamos lá, a 7ª razão foi gostar de pedalar. Holanda, bicicleta, tudo a ver, né?
Então, quando eu cheguei na Holanda, havia mais de 20 anos que eu não andava de bicicleta. Foi mais um esforço de readaptação, mas a partir do momento que eu peguei o jeito, não larguei mais a magrela. Também me senti mais parte da sociedade, mais integrada aos costumes do país. Ser pontual é a oitava razão. Eu rodei me atrasar. Até quando eu casei, eu fui pontual. Não que seja um requisito essencial para se adaptar na Holanda, mas os holandeses apreciam pontualidade, especialmente em assuntos profissionais. E nessa corrida de adaptação, cada esforço a menos que você tem conta. Nono e último ponto que eu quero falar com vocês: me identificar com o estilo de vida. Eu nunca fui muito de frufru, não sou extremamente vaidosa e gosto de coisas simples. Acho que por isso me identifiquei até certo ponto com o estilo frugal da vida holandesa. Os holandeses são avessos à ostentação e excessos. Deve ser um efeito colateral do calvinismo, né? Evitam desperdícios, às vezes eles são taxados de pão duro e desleixados com o visual. Mas claro que sempre existem os extremos e às vezes é difícil achar o equilíbrio nessa balança. Mas acho mais fácil viver aqui do que numa sociedade que vigia todo o tempo quando o seu peso, o que é visto, o que você compra. Então, o segredo desse equilíbrio mesmo é o bom senso. É você se adaptar sem nunca perder suas referências e sempre dando o seu toque pessoal. Então, e você? Você já se adaptou na Holanda? Esse vídeo te ajudou? Você gostou desse vídeo? Então, dá uma curtida e compartilha com seus amigos. E se gostou mesmo, que tal assinar o canal da Bailandesa? Ah, e você ainda pode me seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até a próxima! Tem muito mais conteúdo também no bailandesa.nl.